Sabe, o que significa ser grande de verdade, num mundo que a gente sabe valoriza tanto o poder, o status? Vamos mergulhar juntos numa força totalmente diferente. Uma grandeza que vem da humildade, aquela que a gente vê de forma perfeita em Cristo. Essa é uma pergunta que mexe com a gente, na verdade, porque, olha, a cultura em todo lugar empurra a gente para se promover, para aparecer, custe o que custar. Só que a mensagem de Cristo, ela aponta para um caminho que é o oposto disso. E é essa perspectiva transformadora que a gente vai desvendar agora. Então, antes da gente mergulhar de cabeça na visão de Cristo, vamos primeiro encarar de frente aquele modelo de grandeza que o mundo apresenta para a gente todo santo dia. É um roteiro que, vamos combinar, a gente conhece de cor e salteado. E olha, o contraste aqui é gritante. Pensa só, até os discípulos, hein? Aqueles que andavam lado a lado com Jesus, caíram nessa armadilha de ficar discutindo quem era o maior. Isso só mostra o quanto essa mentalidade do mundo está enraizada na gente. Mas aí vem Cristo e vira essa pirâmide de cabeça para baixo. Para ele, a grandeza não tem nada a ver com ser servido, mas sim com servir. Servir com um coração que transborda de compaixão. E o mais incrível é que as palavras de Jesus não foram só palavras, sabe? Elas não ficaram voando por aí. Ele viveu tudo aquilo. A vida dele foi a própria demonstração, viva, pulsante, de uma liderança que serve. Uma grandeza que o mundo, até então, nunca tinha visto. Presta muita atenção nessa frase, porque ela é o coração de tudo. O rei do universo, aquele que tinha direito a absolutamente todo o serviço, ele escolhe a posição de servo. É uma inversão de poder tão radical que redefine completamente o que significa seguir os passos dele. E a jornada dele, no dia a dia, era a prova viva disso. Os olhos dele estavam sempre abertos para a necessidade de quem estava ao redor. O coração dele transbordava de compaixão quando via as multidões, sabe, como ovelhas sem pastor, perdidas. E todo esse serviço chegou ao seu ponto máximo no ato supremo de amor. Ele abriu mão da glória do céu para se entregar por nós, mesmo quando a gente nem entendia o tamanho daquele sacrifício. Então, o que a gente percebe é que o exemplo de Cristo não é para ser uma peça de museu, algo para a gente admirar de longe, não. É um chamado, um convite vibrante para a gente agir. Diante da cruz, diante do que Paulo escreveu aos Filipenses, a pergunta vira para nós: e aí, como é que a gente vai viver? Vamos aprofundar um pouco mais nisso, sabe? Entender o que essa humildade realmente significa, olhando bem de perto para o sacrifício que é o fundamento de toda a nossa fé. Olha, a carta aos Filipenses nos entrega uma chave de ouro para entender isso. Humildade não é se sentir pequeno ou inferior, nada disso. É tirar o foco de si mesmo e colocar no outro. É aquela atitude do coração que, em vez de perguntar, tá, mas o que eu ganho com isso, pergunta, como eu posso ajudar? Foi exatamente assim que Cristo viveu. Vamos parar para pensar nisso um segundo. Jesus entregou tudo. A glória dele, seus direitos como Deus, a própria vida. Não teve nada, absolutamente nada que ele guardou para si. Foi uma entrega completa, total. E tudo isso por um amor que a nossa mente, mal consegue arranhar a superfície para entender. E sabe o que acontece? Quando a gente para de verdade para contemplar a pessoa de Jesus, para pensar nesse sacrifício, algo começa a mudar aqui dentro. O nosso ego, o nosso eu, ele é confrontado de um jeito profundo, de um jeito que não dá para escapar. Porque quando a gente contempla Jesus de verdade, tudo aquilo que parece tão grande, as nossas ambições, as nossas preocupações, a nossa vontade de ser grande, tudo isso vai perdendo a importância. Inclusive o nosso próprio ego. É aí que o milagre acontece. O nosso ego, que está sempre buscando seu lugar ao sol, sempre querendo aplauso, ele começa a se silenciar. Diante da grandeza de Cristo, ele simplesmente se esvazia. E a verdade é essa, uma verdade que não dá para ignorar. A gente só consegue crescer no relacionamento com Jesus quando aprende a ser humilde. Pensa bem, se até quem andou fisicamente com ele teve essa luta contra o orgulho, quem somos nós para achar que estamos imunes, né? O caminho do crescimento espiritual passa, não tem jeito, por aprender a humildade. Então a pergunta é, tá, mas como a gente cultiva isso no nosso dia a dia? Bom, o caminho é sempre o mesmo, voltar o nosso foco para a fonte de toda humildade. E por isso, fica aqui um convite, uma ideia prática de reflexão. O convite é para uma pausa. Primeiro, encontre um lugar tranquilo. Segundo, comece com uma oração. Peça a Deus para amaciar o coração, para preparar o terreno. Terceiro,
Pegue um caderno e copie com calma, palavra por palavra, o Salmo 138. E por último, reflita. Deixe aquelas palavras que mais tocaram seu coração falarem com você. A humildade, no fim das contas, nos dá olhos novos. Olhos para ver a Deus, para ver os outros e para ver a nós mesmos de um jeito diferente. Então, que essa pergunta final fique ecoando aí dentro. O que será que o orgulho nos impede de enxergar? Se essa reflexão tocou o seu coração, deixe a sua curtida e compartilhe. Assim, mais pessoas podem ser inspiradas por esse exemplo tão poderoso de humildade que Cristo nos deixou.